Boa tarde. Vamos dar continuidade, então, à unidade 5. O tempo. Página 174. Em sua autobiografia, Ana Maria Machado escreve sobre as férias na casa de seus avós, em Manguinhos. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui, ó, várias crianças, né, na casa dos seus avós, olha lá. Os avós reunidos, as crianças com os avós praticando exercício físico. Você acha que os avós de hoje são como os avós de antigamente? Será que os de hoje são iguais aos de antigamente? Eu acredito que não, até porque hoje os avós são muito mais novos do que os avós de antigamente, né? Em que eles são iguais e em que eles são diferentes? São iguais no carinho, no amor, na atenção. São diferentes? E aí cada um pensa como que é diferente. É diferente nas atitudes, na aparência física. Em sua família ou em sua cidade, os idosos têm algum tratamento especial? Geralmente os idosos, eles têm preferência nas filas, tanto de mercado, de ônibus, banco no ônibus, de banco, preferência no estacionamento, sempre tem, né? Um dizer no chão para idosos. Você acha que os idosos são bem tratados pelas pessoas? Aí vai de muitas pessoas, né? Tem pessoas que tratam muito bem os idosos, que têm paciência de ouvi-los. Eles têm tantas histórias lindas, tanta vivência para nos contar, para nos ensinar. É muito bom a gente parar para ouvir um idoso. O que poderia ser feito pelas pessoas para que os mais velhos vivam melhor e sejam ainda mais felizes? Acho que a gente teria que fazer o quê? Respeitá-los mais. Se colocar no lugar deles. Nós vamos ficar idosos também, tá? Bom, essa atividade da página 175 é a seguinte. Tá falando aqui que nós vamos voltar a uma viagem ao passado. Vamos voltar lá no passado. Tá pedindo para você levar para a escola a foto dos seus avós ou de uma pessoa mais velha de quem você goste. Então, a gente não está na escola, mas vocês podem fazer essa atividade, só que de uma forma diferente, sem ser o que está aqui. Porque aqui está pedindo para a gente expor essas fotos, né? Não, eu quero que vocês, se tiverem a oportunidade, peçam para as avós ou para a bisavó, mostrar as fotos de antigamente dela, contar um pouco da história dela para vocês, deles, né? Da avó e do vô, contar a história da vida deles para vocês. Como que era antigamente a vida deles, como que é hoje, as diferenças. Então, se você tiver essa oportunidade, peça. Ai, professora, eu não tenho mais bis, eu não tenho mais avó, mas a minha mãe tem as fotografias guardadas. Então, pede para a mamãe mostrar essas fotografias antigas, né? Elas ainda eram preto e branco, algumas meio amarronzada. Então, pede para olhar, ouçam a história daquele momento, tá? Então vai ser uma atividade diferente. Isso aqui vai ser um momento de vocês, familiar. Na página 176, você conhece algum projeto em sua cidade ou em seu bairro que seja destinado aos idosos? Nós temos algumas casas de repouso, nós temos os bailes dos idosos, né? Onde só podem pessoas mais velhas, idosas, se divertir, dançar. Por que os idosos são parte fundamental da sociedade? Porque eles contam história, eles já vivenciaram muitas coisas, né? Que ações podem ser adotadas por você para valorizar os idosos de sua família e de sua comunidade? Então, o que você pode fazer para valorizar o idoso da sua família? Além de respeitarmos caixas exclusivos e vagas de estacionamento e de garantirmos acesso a serviços, a programas específicos aos idosos, é importante que pratiquemos a escuta dos saberes dos mais velhos, que façamos companhia e que valorizemos aqueles que integram nossa vida.
e são parte significativa da memória viva daquilo que constitui a nossa cultura. Escreva sobre as atitudes que devem fazer parte de um guia de valorização dos idosos. Reúna as ideias, crie cartazes com elas e deixe exposto na escola. Use o espaço a seguir para anotar as suas ideias. A gente não vai expor na escola, tá? Então, o que você pode fazer para valorizar um idoso? Então, aí você escreve nesse espaço. Família e escola, converse sobre a necessidade de garantir aos idosos uma vida digna, principalmente no espaço familiar. Eles precisam sentir acolhidos, respeitados, amados. Procurem conscientizar os mais novos do papel de cada um, no sentido de amparar, proteger e respeitar as pessoas mais velhas. Então, leia a cantiga a seguir. Meu galinho. Vamos cantar um pedacinho, né? Há 3 noites que eu não durmo, lalá, pois perdi o meu galinho, lalá, coitadinho, lalá, pobrezinho, lalá, se perdeu lá no jardim. Ele é branco e amarelo, lalá, tem a crista vermelhinho, lalá, bate as asas, lalá, abre o bico, lalá, ele faz quiriquiqui. Já andei em Mato Grosso, olala, Amazonas e Pará, olala, encontrei, olala, o meu galinho, olala, no sertão do Ceará. Bonitinha essa musiquinha, né? Lembra a minha infância. Copie as palavras destacadas na cantiga. Quais são as palavras destacadas? Olha lá. Mato Grosso, Amazonas, Pará, Ceará. Prestem atenção que o nome desses estados precisam estar em letra maiúscula, certo? Letra B. Complete as frases. Essas palavras aqui dão nomes a lugares, a um estado, certo? Leia o texto a seguir e em seguida dê um título a ele. Então, aqui você vai dar um título a ele, aqui onde a professora colocou resposta pessoal, ok? Você vai dar um nome para o seu texto. Então, olha o desenho aí. Deixa eu pôr assim, que senão eu não consigo enxergar. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que esta história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, de barba branca batendo no peito, de capa vermelha batendo no pé. Como este rei era rei da história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo o que ele fazia era pro bem do povo. Tá meio difícil de enxergar aqui. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Foi um trecho de uma história escrita por Ruth Rocha, que se chama O Reizinho Mandão. Claro que essa história ainda tem muitas outras partes, porém foi retirada apenas uma partezinha. Desenhe como você imagina o Reizinho Mandão. Então, cada um vai desenhar aqui como imagina ser o Rei Mandão. Reizinho, né? Ligue as características dos reis apresentados. Vamos lá. O rei e o reizinho mandão. O rei, característica mesmo que adjetivo. O rei, velhinho. Quem era velhinho? O rei ou o reizinho? Deixa eu ver se vai aparecer tudo. O rei. Quem era teimoso? O rei ou o reizinho? Apareceu aqui. Quem era bondoso? O rei ou o reizinho? O rei. Quem era chato? O rei ou o reizinho? Quem era implicante? O rei ou o reizinho? Quem era justo? O rei ou o reizinho? Certo?
Das palavras destacadas no texto, copie aquelas que dão nome aos personagens. Então, aqui nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, rei, peito, barba, pé, capa, príncipe e reizinho, certo? Das palavras destacadas, deixa eu voltar aqui. Quais aquelas que dão nome aos personagens? Rei, reizinho e príncipe. E as partes do corpo? Barba, pé, peito. E um objeto? Capa. Na língua portuguesa, chamamos de substantivo todas as palavras que são usadas para identificar e dar nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, enfim, a tudo que existe no mundo real ou imaginário. Então, aqui, tudo que deu nome a algo, chamamos de substantivo. Só que nós temos substantivo próprio, que dá nome a pessoas, a lugares, a estados, a ruas. Temos o substantivo comum, que dá nome a objetos. Temos o substantivo plural, que dá nome em quantidades grandes, por exemplo, o estojo, os estojos. Temos o substantivo feminino masculino, né? Temos o substantivo diminutivo e o aumentativo. Então, vamos lá. Olha! E vamos ficar para a próxima aula, a continuação. Beijo!